para a gente falar sobre essa crise de segurança, eu vou conversar agora com o Juliano Medeiros, que é observador das eleições no Equador. Tudo bem, Juliano? Ótima noite. Obrigado por estar conosco aqui na CNN Brasil. E acho que a primeira pergunta, que eu tenho para você, que está falando ao vivo, direto aí do Equador, é sobre como é que está o clima no país, acima de tudo, onde você está. Queria que o senhor trouxesse um retrato para a gente, para quem está acompanhando também a CNN neste momento. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Renan. Um prazer mais uma vez estar com vocês aqui na CNN. Eu cheguei no dia de ontem aqui em Quito, na capital do Equador, a convite do Conselho Nacional Eleitoral. Eu já havia sido observador das eleições regionais que aconteceram em fevereiro desse ano. E agora fui convidado mais uma vez a acompanhar as eleições presidenciais, eleições que, como vocês mencionaram na reportagem, elas acontecem primeiro num contexto de crescimento da violência no país como um todo, segundo, de crescimento da violência política, ou seja, a violência que não se resume mais só à violência urbana, do narcotráfico, mas também começa a chegar no mundo da política, o que é considerado aqui no Equador uma novidade. O país não tem um histórico, pelo menos recente, nas últimas décadas, de violência política, e num contexto também de crise institucional. É importante lembrar que o Equador viveu, nos últimos anos, uma crise parecida com a crise que o Brasil viveu, com uma série de ações judiciais que acabaram recaindo sobre lideranças políticas. É o caso do presidente Rafael Correa, do ex-vice-presidente também, o Jorge Glass, é o caso da ex-presidenta da Assembleia Nacional, Gabriela Rivadeneira, o ex-presidente, o ex-chanceler do país, o Ricardo Patín. Todos eles estão exilados fora do Equador por conta desse contexto de operações judiciais. Então, o país já vive há muitos anos, Renan, uma situação de instabilidade política. E o presidente Guilherme Lasso, que estava acossado na Assembleia Nacional por uma espécie de CPI que podia levar à sua cassação, com um pedido de impeachment já instalado no Congresso, recorreu então a esse recurso da chamada morte cruzada, que é convocar eleições antecipadas para a Assembleia e também para a presidência da República. De modo que o presidente ou a presidenta que forem eleitos agora vão ter um pouco mais de um ano de mandato para depois terem. O Equador tem uma nova eleição. Então, tudo isso cria um ambiente que é um ambiente de instabilidade, seja por conta do aumento da violência política, seja pelo fato de nós estarmos diante de uma eleição que é uma eleição fora de época, não estava prevendo uma eleição presidencial no meio do mandato, seja por conta do incremento da violência chegando aos próprios candidatos. O caso mais emblemático aí é o assassinato do Fernando Villavicencio, mas uma série de outros episódios de violência política, o assassinato do prefeito de Manta, que é uma cidade importante aqui no Equador, um atentado realizado a outro candidato 2 dias atrás, que crivou de balas o carro onde esse candidato se deslocava. Então, é uma série de episódios que trazem muita tensão, inclusive com recomendação de muitas embaixadas para que os observadores de outros países não viessem ao Equador. Várias embaixadas manifestaram sua preocupação com a segurança dos observadores internacionais, mas até agora, pelo menos, o Conselho Nacional Eleitoral do Equador tem garantido a nossa segurança aqui em Quito. Ótimo. E quem está liderando, Juliano, a pesquisa de intenção de votos é a candidata do ex-presidente Rafael Correa, exilado, como você disse, na Bélgica. Ele deve retornar ao Equador caso a Luísa González vença essas eleições? Como é que você enxerga esse cenário? Renan, não há dúvida de que esse é um desejo de todos os apoiadores da Luísa González e de todo o movimento chamado aqui de correísmo, os seguidores do Rafael Correa. Há um sentimento de injustiça. O Rafael Correa, para quem não sabe, foi condenado por corrupção, sem provas também, e com uma sentença que o condenava por influência psicológica sobre os autores dos crimes, ou seja, a justiça não provou que ele tinha nenhuma participação direta nesses supostos crimes, mas disse que ele era um mentor intelectual. Então, isso também gerou aqui no Equador uma série de questionamentos à sua condenação. Não há dúvida de que a Luísa Ortega vai fazer o que tiver a seu alcance, seja através de um indulto presidencial, se é que existe essa possibilidade aqui no Equador, seja através de um questionamento mais ostensivo às decisões que foram tomadas aqui no judiciário do Equador. A verdade é que o país está muito dividido em relação às consequências
dessas operações anticorrupção aqui, que botaram atrás das grades boa parte dos dirigentes políticos da Revolução Cidadã, que é esse partido que hoje lidera as pesquisas aqui. Eu diria, Renan, que a Luísa Gonçalves venceria essas eleições, tudo se encaminhava para que ela vencesse essas eleições no primeiro turno. A vontade de mudança é muito forte no Equador, o desgaste dos políticos tradicionais da direita, da centro-direita também. Então havia aqui um forte sentimento de mudança que vinha sendo canalizado pela Luísa Gonçalves. Mas esse atentado contra o Fernando Villavicencio e esses demais episódios de violência embaralharam um pouco as coisas aqui. Houve, num primeiro momento, uma reação, uma tentativa de associar o assassinato do Villavicencio ao correísmo, algo que foi já rechaçado pelas autoridades, pela própria família do Villavicencio, que em nenhum momento levantou essa suspeita, mas deu uma embaralhada. Eu me lembro um pouco o que aconteceu, talvez, nas eleições de 2018, quando houve o atentado ao Jair Bolsonaro, que aquilo teve um impacto nas eleições muito profundo. Então, sem dúvida nenhuma, o atentado contra o Villavicencio pode, sim, impactar numa eleição que parecia relativamente fácil para a Luísa Gonçalves vencer já no primeiro turno. E os candidatos que estão em segundo lugar nas pesquisas estão praticamente empatados quando a gente olha esse cenário, e eles são de ideologias diferentes, Quando a gente também começa a analisar por essa ótica. Um destes candidatos é o que substituiu o Fernando Villavicencio e na chapa, do movimento Construia. Como é que deve ser esse cenário de um possível, como você já trouxe para a gente, de um possível segundo turno? O que a gente pode esperar caso realmente tenhamos um segundo turno? As opiniões aqui se dividem sobre quem deve ir para o segundo turno com a Luísa Gonçalves. Hoje, pelo menos, a maior parte das pessoas aqui avalia de que haverá segundo turno por conta desses fatores que eu descrevi anteriormente. Agora, as opiniões se dividem, se quem deve ir ao segundo turno é o Topic, candidato do Partido Social Cristão, tem uma vertente um pouco mais de direita conservadora, ou se é o outro candidato que substituiu o Villavicencio com uma vertente um pouco mais de centro, Alguns dizem até de centro-esquerda, embora me pareça aqui que ele esteja mais num espectro de centro-direita, na verdade. Mas há muita incerteza sobre quem deve ir para o segundo turno, Há até agora uma posição do Guilherme Lasso, do presidente, que está muito mal avaliado, de não apoiar diretamente nenhum candidato, mas óbvio que se houver segundo turno, a Luísa Gonçalves, que é de oposição, seja quem for o candidato que vá com ela para o segundo turno, ela vai fazer um movimento de tentar associar esse candidato ao Guilherme Lasso. Afinal de contas, ambos os candidatos estiveram, de alguma forma, na base de apoio do Guilherme Lasso, ainda que não tenham sido do mesmo partido, não tenham sido ministros, não tenham participado diretamente do governo. Então, certamente, haverá um esforço da Luísa Gonçalves, da sua campanha, de tentar, transferir essa má avaliação que o Guilherme Lasso tem, transferir isso para o seu eventual oponente. Mas todo mundo aqui se divide, Renan, quando eu pergunto quem deve ir para o segundo turno, no caso de haver segundo turno, quem deve ir com a Luísa Gonçalves. Há uma divisão de opiniões aqui em relação a isso, levando em conta, óbvio, esse movimento de instabilidade política que tem marcado as eleições, pelo menos desde que eu cheguei aqui, não se fala em outra coisa. Tá certo, viu? A gente vai estar acompanhando tudo de perto amanhã, com certeza. Conversamos com o Juliano Medeiros, observador das eleições no Equador. Muito obrigado. Obrigado, Renan. Até a próxima.